tudo bem com vocês? Hoje venho falar sobre o desenvolvimento do processo de aprendizagem na segunda infância, que vai dos 7 aos 11 anos. Eu fiz aí uma série de vídeos falando sobre cada faixa etária de idade para a criança poder aprender a ler e a escrever na primeira infância. Então, se você não assistiu, assista para te ajudar aí a entender como que a criança vai aprendendo ao longo dos anos. Na educação infantil, o objetivo principal é o aprendizado com o compromisso e a responsabilidade. A partir do ensino fundamental, o objetivo também é fortalecer esse aprendizado. O conhecimento neurocientífico das últimas décadas trouxe aí grandes avanços de como o nosso cérebro aprende e se desenvolve aí por meio da integração entre o corpo e o meio social. Bom, só é possível aprender a ler e a escrever se eu estiver aí em contato com a leitura e a escrita. O nosso cérebro, ele não constrói a leitura e a escrita da mesma forma que constrói aí o desenvolvimento motor e a fala. Então, o nosso cérebro, ele precisa de treinos e de memórias específicas para poder aprender. À medida que a criança cresce, a escola ela caminha para um programa acadêmico cada vez mais complexo. Então, a quantidade aí de disciplinas aumentam, o número de professores também aumentam, cada qual tem o seu estilo de ensino, assim como os desafios e as responsabilidades aumentam, as cobranças por resultados também aumentam. Então, as provas, elas são as principais avaliações dos alunos, tendo aí um peso maior. Algumas crianças e adolescentes ficam aí impactados durante as provas, que acabam às vezes desenvolvendo uma ansiedade, uma preocupação excessiva com as notas, que às vezes desestimulam os aspectos do aprendizado como um todo. Bom, as técnicas que eu vou apresentar são resultados positivos ao longo aí dos meus estudos e da minha experiência clínica, tanto com crianças e adolescentes. Então, primeiramente, os pais, eles devem oferecer um material necessário e um ambiente tranquilo, silencioso, com cadeiras, mesas ali adequadas. Então, sofá e cama não são lugares para estudar. É importante destacar que a tarefa de casa, ela é importante e ela é de responsabilidade dos alunos. Os pais podem sim auxiliar e investigar aí as estratégias de execuções, incentivar o filho a levar dúvidas para os professores. Bom, é muito importante fazer uma rotina diária com horários estabelecidos para cada atividade, incluindo aí tanto as tarefas de casa, hora de brincar, tempo livre, estudar, leitura. Então, tudo isso é fundamental. É importante colocar isso no papel para a criança poder visualizar ali. Eu já falei em outro vídeo sobre a rotina, sobre a importância da rotina. Bom, o roteiro escrito, ele é importantíssimo para possibilitar
o progresso do aluno e estipular aí um tempo é muito importante para o seu autogerenciamento. E uma técnica que eu gosto muito e que eu utilizo é a do Pomodoro, desenvolvida aí pelo italiano Francesco Cirillo, que não tem nada a ver com tomates. Então ele usou essa técnica porque o seu cronômetro era em formato de tomates para poder gerenciar ali o seu tempo. Então a técnica ela foi criada na década de 80, que pode sim melhorar a agilidade do cérebro e estimular o foco, onde a criança estuda 25 minutos, quando o timer apita, pode utilizar qualquer modelo de timer aí, ela descansa 5 minutos e para ela poder recarregar aí as suas energias, e após 4 pomodoros ela faz uma pausa de 30 minutos e assim sucessivamente. Então essa técnica ela tem como objetivo diminuir as interrupções e melhorar aí a atenção e aumentar a concentração. Então a gente vai aumentando aí o tempo gradativamente diante das evoluções. Então o tempo e as individualidades é muito importante, e a gente observar aí também a faixa etária dos estudantes. Então da maneira que eles vão evoluindo, a gente vai aumentando aí o tempo. Bom, a criança ela vai aprendendo os hábitos de estudo desde muito cedo. Então ela aprende a gerenciar o seu tempo com foco e com dedicação. Mas como que a minha criança faz esse estudo? Quais estratégias ela pode utilizar nesse estudo diário? Então, vamos às dicas. Registrando em um caderno. Providencie aí um caderno de estudos. Peça para a criança fazer pequenos resumos. Ensine ela a fazer mapas mentais, dividir os textos em etapas, grifando partes principais do texto, utilizando ali um marca-texto. Peça para ela lembrar a aula do professor e registrar o que aconteceu. Então, assim, são pequenas estratégias que ajudam muito. Elaborar perguntas, por exemplo, elas mesmo elaboram perguntas dos textos e respondem. Peçam para elas observarem as ilustrações dos livros, legendas, gráficos, mapas, fazendo ali um resgate do que elas lembram. Fazer a leitura de textos em voz alta para poder ouvir a própria voz e não se dispersar ali, fazendo com que nessas séries iniciais, quanto mais elas aprendem, mais vai ficando automático para quando elas chegarem no Fundamental 2, na adolescência, elas consigam aí chegarem mais tranquilas. Então, para alguns conteúdos, por exemplo, as fórmulas matemáticas, tabuada, versos a serem declamados, vale sim o decoreba. Lembrando que os jogos de raciocínio lógico e jogos de tabuada também ajudam muito. E aí, a criança ela vai estudando, treinando ali a sua memória. Matérias como história, geografia, ciências costumam ter sugestões de vídeos como complemento no material didático. Então as crianças podem pegar ali essas ferramentas, assistirem e depois escreverem, né, o que elas aprenderam ali de acordo com os vídeos explicativos. Bom, o reforço que os pais devem fazer diário é acompanhar, auxiliar nesse processo. Então isso é muito importante, essa vigilância dos pais. Então a criança ela está construindo o seu processo de aprendizagem. Logo elas vão adquirindo autonomia. Então é importante preservar a hora de sono, de alimentação, elogiar os avanços, mesmo que sejam bem pequenos, são de grande valia para a evolução. Bom, esses hábitos eles são construídos desde muito pequenos.
logo se tornará um hábito aí para os filhos poderem chegarem mais tranquilos aí na adolescência. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, coloca um joinha aí, acompanhe os próximos vídeos e até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo.